E sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva BA no YouTube. No vídeo de hoje vou estar passando algumas dicas para você na criação de pintinhos, os pintinhos de galinha, e principalmente se você cria eles sem a mãe, que é para poder evitar a morte. Eu já perdi 2 deles cometendo algum desses erros e vou passar para vocês também estarem evitando isso. Bem, galera, agora eu vou estar mostrando a vocês alguns erros que eu cometi, né, e que acabei perdendo aí 2 pintinhos, como eu mostrei no canal aí nos vídeos já montando o criatório dos pintinhos, né, nessa primeira fase de crescimento, que é para poder proteger de predadores. E aí assim, eu comprei 6, mas agora só tem 4, os 2 acabaram morrendo, e foi por alguns erros bestas que eu cometi, certo? E aí vou estar passando para vocês, porque é bom que vocês já evitam estar perdendo as suas aves. Embora isso aqui pareça uma bagunça, na verdade isso aqui é necessário. Isso aqui é para poder proteger do frio. Você veja que eu deixei uma pequena entrada de ar aqui, que é para poder eles respirar, né, não ficar abafado. Mas também não precisa deixar, não pode na verdade, né, deixar aberto para eles poderem tomarem frio de noite. Ainda mais aqui na minha região, porque mesmo sendo na Bahia, está chegando um período, já está se finalizando o período do outono e agora vai entrar o inverno. Então hoje mesmo é dia 14 de junho de 2023, né? E esse tempo agora já começa a ser mais frio, principalmente durante a noite. O frio é muito forte e as aves, quando elas são pequenas, elas não suportam frio e podem acabar morrendo por conta disso. No final do vídeo eu vou estar explicando o porquê disso, para vocês entenderem melhor. Você veja que eu coloquei aqui um tapete, sendo claro, você não vai colocar cobertas que você dorme, né? Porque aí vai ser um problema você colocar para ficar sujando assim à toa. Você vai utilizar cobertas velhas mesmo. Você vê, eu tô utilizando um lençol mais velho aqui de cama, né? Coloquei aqui para poder aquecer, e também uma outra coberta dobrada, que é para poder fazer volume e poder esquentar melhor. Aí aqui estão os pintinhos, e eu vi que o desenvolvimento deles foram muito melhor depois que eu comecei a fazer isso. Tinha dias que o pintinho amanhecia no outro dia já com fraco das pernas e caído. E eu achava que era somente por conta de alimentação. Eu mudei algumas coisas na alimentação. Vou estar passando no próximo vídeo aí de como preparar uma ração para os pintinhos, para poder fortalecer também o sistema imunológico, né? Mostrei também a importância de você colocar o limão na água. Então assim, ó, só durante a noite que eu retiro o bebedouro, e porque eles estavam acabando dormindo ali em cima, né, e defecando ali perto, em cima da vasilha da água. Isso não é bom. Então durante a noite eu tiro a água. Mas um outro erro também era de eu estar colocando água somente assim, eu botava água e tirava. Mas você tem que deixar a água à vontade. Olha lá, tá vendo? Agora mesmo tá indo beber. Então assim, ó, as aves o tempo todo elas estão se alimentando. É porque eu tava mostrando de longe e não tava mostrando os pintinhos. Mas agora eu percebi que elas estão muito mais ativas do que quando eu tava mostrando aqui as aves antes, né? Quando eu não estava fazendo essas precauções de poder estar cobrindo eles do frio, poder ter colocado o limão na água já melhorou muito. E outra questão também, eu acabei perdendo 2 pintinhos, e depois que eu fui pensar nisso, que foi exatamente o porquê de eu ter perdido as aves, é de ter colocado somente uma vasilha para todas, porque não cabia. Como eu expliquei no vídeo, fazendo aqui o comedouro, né, improvisado, que é reciclando aqui essa vasilha de margarina, cada uma delas dá para 3 pintinhos, ó, e o outro fica sobrando, tá vendo? Então assim, acaba que eu esperava que quando terminasse os outros de comer, ele ia sair e o outro ia se alimentar. Só que os pintinhos ele come em grande quantidade, ele fica ali até quase acabar a ração. Então o outro ia ficar com quantidade menor de comida. Então o ideal é que você observe quantas aves comportam em cada comedouro, né? E você coloque uma outra vasilha para poder os outros pintinhos não ficar disputando a comida, o alimento, né? E ele poder se alimentar melhor. Isso aqui é essencial. 2 pintinhos pretos foram os pretos, né? Que tinham 2 deles, foram eles que morreram. E foi justamente por isso, ele estava sempre mais fraco e era o que pouco se alimentava. Se bem que já da loja já veio assim um pouco fraco, né? Porque eu acabei deixando dentro da caixa, em casa, até poder trazer para o sítio, né? Porque eu fui transportado de bicicleta, demorou um pouco, então tem essa questão também, né? Não foi só falta de cuidado minha. Foi por ter ficado também um dia aí se alimentando mal. Então, como eles são novinhos ainda, acabaram ficando bem frágeis. Aí agora veja a diferença, né? Agora eles se alimentando bem e não disputando a comida, então vai se alimentar sem estresse. Isso aqui vai poder se alimentar com mais qualidade. E a importância de você poder cobrir os pintinhos para proteger do frio é que quando você cria um pintinho ali, você deixa a mãe chocar e ela mesma cria os pintinhos ali durante a noite ou quando estão com frio, e os pintinhos vão para debaixo da mãe, né, da ave, e a mãe passa o calor do corpo dela para os pintinhos, tanto do corpo e tanto também que eles são aquecidos pelas penas, né, já que nos pintinhos não tem todas as penas ainda formadas. Então assim, ó,
As aves, elas são animais chamados de homeotérmicos, porque elas têm a capacidade de regular a própria temperatura do corpo. Então ela aquece o corpo durante o frio, né? E durante o calor ela mantém uma temperatura ambiente. Mas os pintinhos que estão ali com menos de 18 dias de vida, eles ainda não têm essa capacidade de regular a própria temperatura do corpo. Por isso você tem que auxiliar ali, né? Caso você crie os pintinhos sem a mãe, para você usar alguns meios para poder aquecer os pintinhos e evitar que eles morram de frio. E outra coisa que é muito importante também é que as aves elas precisam de no mínimo 10 minutos de sol por dia, né? Porque isso vai ajudar elas na saúde dos olhos. Então as aves vão conseguir enxergar as cores que são verdes, né? Que são as folhas que a gente geralmente oferece também na alimentação. Ela vai enxergar mais verde e isso vai abrir o apetite para elas. Você tem que deixar a meia sombra. Você não pode colocar com a luz direta do sol nos pintinhos, porque eles ainda são bem sensíveis, né? Então você vê que eu coloquei aqui perto dessa pitangueira, perto dessa mangueira, tá vendo? Que aqui vai ter uma sombra. E o horário ideal é que seja de até às 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde, né? Porque depois das 10 horas da manhã e antes das 4 horas da tarde o sol é muito intenso. Então, assim como nós seres humanos, os raios solares muito intensos vão também ferir as aves, né? E qual a importância do sol para as aves? O sol ele vai agora facilitar a sintetização da vitamina D3 e do cálcio nas aves, né? Então, principalmente você que cria pintinhos para a postura de uma raça que é para botar ovos, ela vai precisar muito de ter o cálcio dissolvido no corpo e absorvido para que ela tenha uma boa produção de ovos, né? Porque o cálcio é um dos minerais mais essenciais para galinhas que botam ovos. E pintinhos também que não são, eles precisam para a boa saúde dos ossos, né? Tanto a vitamina D quanto o cálcio. E agora na questão da alimentação, é que, como eu falei, vocês têm que deixar durante o dia água à vontade, né? Que seja uma água fresca, você tem que ficar observando também que não esteja uma água quente, né? Então tem que ser uma água fresca, você já tem misturado ali com limão para poder fortalecer o sistema imunológico das aves, porque elas precisam, na fase inicial ali, os pintinhos eles vão precisar entre 40% e 50% do peso corporal de água, né? Então assim, o tempo todo ele vai estar bebendo água, que isso também vai ajudar no crescimento dele. E isso vai também deixar com que o organismo funcione corretamente e ali ele tem um desenvolvimento. A questão da alimentação é a mesma coisa. Cada pintinho ele vai consumir 50 gramas de ração por dia, né? É o que você tem que oferecer, que isso é a metade da alimentação que você dá para uma ave adulta. Outra coisa também é que a questão da higiene, né? Você não pode dar tanto a higiene quanto a alimentação. Primeiro, com a higiene, você não pode deixar sujo, como eu expliquei também no vídeo que eu fiz ali, foi a formação do criatório para os pintinhos, né? Que a cada 2 semanas, quando você bota essa cama de frango, eu ensinei essa palhada que você bota no fundo, você tem que trocar a cada 2 semanas, no mínimo, né? Você vai observando, se já começar a ficar muito sujo, você muda. E ali a questão da absorção da umidade, que eu coloquei outra camada de outro material por baixo, né? Que isso vai deixar ali sempre limpo, para poder não adoecer as suas aves. E outra coisa é a alimentação. Você nunca vai colocar alimentos que sejam difíceis de digerir. Então tem que ser os alimentos que as aves já consomem, né? Como o milho, a ração de crescimento, a ração de engorda, folhas, né? Que são de vegetais, frutas. Você não vai colocar alimentos que sejam difíceis de digerir, que sejam muito duros, né? Porque ou então que causem diarreia. Alimentos que são muito ricos em água. Porque se os pintinhos começarem a ter uma diarreia, ele vai começar a defecar muito mole e aquilo vai começar a sujar as penas que estão ali em volta da área genital deles. E aí aquilo ali vai começar a formar uma crosta e vai acabar tampando a saída das fezes do pintinho. Então isso pode acabar entupindo, né? Dele não conseguir mais defecar, e isso pode causar a morte deles. Então é isso que você tem que observar, né? Se o fundo ali da área genital dele não esteja sujo e já com aquelas fezes secas, né? Porque aquilo sai mole, aí seca e depois começa a tampar ali a área genital e impedir que eles defequem, né? Então é isso, né? Isso foi alguma base na zootecnia, né? Foi um estudo mesmo com criação de aves que eu fiz. Então não é coisa da minha cabeça, certo? É coisa que é de pesquisa mesmo, já é comprovado.
Espero que vocês tenham entendido, aproveitado muitas dicas e evitar aí estar perdendo suas aves, né? Para que não possa estar morrendo. Deixa seu like no vídeo, você que gostou das dicas, né? Comenta aí alguma dica, algum erro que você já tenha cometido e o que você aprendeu também nesse vídeo de bom, né? Aquele que foi importante para você. Valeu e até o próximo vídeo.